Então, hoje a gente vai começar com... Né? Vamos lá. Então, agora a gente está pronto para calcular, né, e aí definir exatamente o que é 1 ampere. Com a definição do que é 1 ampere, o que é uma corrente de 1 ampere, é que a gente vai chegar no μ0 igual a 4 pi vezes 10 a menos 7. Então, o que eu quero agora é quais são as forças, né, sobre forças magnéticas, né, sobre dois condutores retilíneos, que pode ser curva, né, de corrente. Então, o que eu tenho? Então, eu vou pegar aqui dois condutores. Vou pegar aqui do jeito que a gente fez. Bem longos, né? Então, essas reticências aqui por conta disso. Então, eu tenho condutor 1 e tem aqui uma corrente I1. E ó, do lado dele tem um outro condutor. Vou chamar ele de 2. E aqui tem passando, vamos colocar a princípio, correntes paralelas, estão subindo, né? Joia? E eles estão aqui separados por uma distância que eu vou chamar de S. Beleza? Então, ó, duas coisas importantes aqui. Então, agora a gente sabe calcular qual é o campo magnético, né, gerado por um condutor retilíneo, que é o que a gente acabou de fazer, né? Então, vamos pensar o seguinte. O condutor 1 está transportando uma corrente 1, então ele vai colocar no espaço ao redor dele um campo magnético. Seguindo a regra da mão direita, esse campo ele roda, né? Ele vai rodar ao redor do fio, certo? Ele vai rodar. Ele tem esse perfil circular, né? A gente já viu isso, que isso é, né, aquela ideia de colocar, né, as diferentes bússolas em diferentes posições aqui e ver que ele roda, né? Regra da mão direita diz para mim qual é a orientação, qual é o sentido da rotação do campo ao redor do fio. Né? Aqui está a limalha mostrando para a gente que ele tem essa característica circular. Beleza, aula passada. Então, vamos pensar o seguinte, vou colocar aqui uma referência. Então, só para me ajudar aqui, vou colocar aqui, ó, que vai me ajudar. A gente pode chamar esse cara aqui de, né, de... Deixa eu ver como é que eu vou chamar esse cara aqui. Né? Então, esse cara aqui pode ser coordenadas cartesianas, né? X, Y, Z. Né? Para tentar desenhar esse cara. Então, nessa posição do espaço onde está o fio 2, tem um campo devido ao fio 1. E pela regra da mão direita, a gente pode perceber que o campo devido ao fio 1, ele está aqui, ó, entrando, tá para dentro, beleza? Regra da mão direita, do lado direito do fio, ele está entrando, do lado esquerdo do fio, ele está saindo, ele está circulando, joia? Por dentro, ele vai da direita para a esquerda, por fora, ele vai da esquerda para a direita, circulando, joia? Beleza. Então, da mesma maneira, já vou colocar aqui, né? Como tem corrente elétrica no fio 2, esse fio 2 também coloca no espaço ao redor dele um campo magnético. Da mesma maneira. Então, na posição em que está o fio 1, também tem um campo magnético. Vou colocar aqui X, Y, Z, só para ajudar a gente. Só que é o seguinte, o fio 1 está à esquerda do fio 2. Então,
o campo magnético na posição em que o fio 1 está, o B2, está saindo. Beleza? Espero que esteja acompanhando. Jóia. Então, isso é, né, o módulo desses campos, a gente sabe, né? Então, o módulo do B1, né, vai ser igual. Acabamos de calcular ali, ó. Né? Na parte de cima aqui, ó. Vai ser μ0, só que vai ser a corrente 1 sobre 2π. Qual que é a distância, né, que o fio 2 está do fio 1? Está aqui embaixo, ó. S. Então, vai ser 2πs. Quanto que é o B2? Qual que é o módulo do campo lá, né? Onde que está o fio 1? Mesma coisa, μ0. Só que agora é o I2 sobre 2π. Qual que é a distância do onde está o fio 1 até o fio 2? De novo, é S. Legal. Guarda isso. Agora eu vou pegar uma informação lá da aula do capítulo anterior, né? Quando a gente tem um fio, né, transportando corrente, né, e tem um campo magnético onde está esse fio, ele sofre a ação de uma força, é a força magnética. A gente calculou isso aqui. Está aqui, ó, né? Força magnética sobre um condutor transportando uma corrente. A gente fez essa continha e chegou que a força magnética sobre o fio é a corrente, L é o comprimento do fio, né? Produto vetorial, né? Campo magnético onde que está o fio. E lembra dessa brincadeira, a corrente, né? Do ponto de vista didático, o vetor é na corrente, mas do ponto de vista matemático, não gostam disso. A gente coloca o vetorzinho ao longo do L, e o L é um vetor, né? Tem unidade de comprimento, né? Que aponta, tem a direção e o sentido da corrente. Então, vamos aqui, né? Então, a força magnética sobre o fio, vamos colar ela aqui. É I, L, vetor B. Então, olha só, vai ter uma força magnética, né? Agindo sobre o fio 2, devido à interação do fio 2, da corrente no fio 2, desculpe, né? Com o campo magnético 1. Né? Então, a corrente 2 está subindo. Vamos fazer o produto vetorial. Então, o L está subindo. Eu vou fazer o produto vetorial para saber qual é a direção e sentido da força sobre o fio 2. Então, primeiro que aparece aqui na minha expressão é L vetor B. Então, é corrente, direção da corrente, para cima, tá? Vetor B. B está entrando onde o fio 2 está. Então, a força magnética está para a esquerda. Então, tem uma força magnética para minha esquerda, né? Que eu vou simplesmente colocar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É a força, né? Do 1 sobre o circuito 2. Sobre a corrente 2. Agora, a mesma expressão, né? Agora, qual é a força do circuito 2, né? Da corrente 2, né? Do circuito 2, sobre o 1, né? Então, vai ser corrente 1 para cima, vezes o campo magnético devido à corrente 2, que está agora para fora, azul. Então, a força magnética está para a direita agora. Então, vai ter agora uma força magnética. Nossa Senhora. Do circuito 2 sobre 1. Ah, Hugo, olha só. O circuito 1 puxa o circuito 2 para a esquerda e o circuito 2 puxa o circuito 1 para a direita. Ou seja, o que está acontecendo aqui é atração. Vamos calcular os módulos dessas forças? Então, olha só. Qual que é a força, né, do circuito 1 sobre o 2? Módulo. Então, é isso que nós temos que fazer a conta agora, ó, né? Então, é
corrente do circuito 2. O tamanho, o comprimento do circuito 2, não importa. Vezes o campo magnético onde ele está. B1. Vezes agora seno do ângulo entre esses vetores. Qual que é o ângulo entre a corrente para cima e o B entrando? O ângulo é de 90 graus. Né? Então, esse camarada aqui é π sobre 2. E o seno como um todo é 1. Então, simplesmente, esse cara que está aqui é corrente 2, comprimento dele, vezes B1. Da mesma maneira, vamos fazer agora aqui a força do 2 sobre 1. Então, agora vai ser a corrente 1, o comprimento dele. Vamos pensar que eles têm o mesmo comprimento, né? E aí, vezes B2. Qual que é o ângulo, né? Entre a corrente para cima, só que agora o B está para fora. Continua sendo π sobre 2, 90 graus. Seno vai dar, né, 1. Continua dando 1. E aí, então, esse cara é agora I1 L B2. Vamos substituir aqui, então, o B1 e o B2. Então, vai dar I2 L. Quem que é B1? M0 I1 sobre 2 π S. Igual a... Deixa eu puxar esse cara aqui um pouquinho para baixo. Então, agora, vai dar I1 L. Quem que é B2? B2 é M0 I2 sobre 2 π S. Vamos organizar esses caras? Vamos colocar o M0 na frente. I1 aqui. I2 L sobre 2 π S. Lá embaixo. M0 aqui. I1 I2 L sobre 2 π S. Eita, compara. São iguais. Ufa, que bom. Sabe por quê que é bom? Porque a interação entre dois corpos na física tem uma ideia de que se o da direita aplica uma força no da esquerda, né? A ação, esse cara reage. Ação, reação. São iguais por conta do princípio de ação e como a gente esperaria. Se fosse diferente, eu ficaria muito preocupado. Que joia, né? Não tem módulos iguais, tá? Se as correntes agora, né? Agora, e se as correntes forem, né? Correntes agora antiparalelas. Aqui são correntes paralelas. E se então fossem antiparalelas? Muda. Por exemplo, eu vou pegar agora, né? Corrente. Vai dar certo, então. E 2, agora eu vou colocar ela para baixo.
B1 continua no mesmo lugar, a corrente está para cima. Mas vamos ver a força agora. A força agora é L vetor B. Agora a corrente 2 está para baixo. Agora a força de 1 sobre 2 vai estar para direita. Então agora a gente vai ter esse cara aqui vai ser F, né, de 1 sobre 2. Legal. Agora vamos ver o que, que muda lá no circuito 1. Agora a corrente está descendo. Regra da mão direita, lá no circuito 1, agora o B está entrando. Hum, então agora o meu B vai estar tá aqui, ó, B2. E aí? Agora vamos ver onde que vai estar a força. Corrente para cima. Vetor B, força tá para esquerda. Já era. Esse cara aqui já era. E aí a minha força vai estar para cá. A força do 2 sobre 1. O que que aconteceu? Antes você tinha tração, agora você tem repulsão. Então, correntes elétricas, né? Aqui, paralelas, aqui, antiparalelas. A gente tem repulsão e aqui atração. Que verdinho mais nada, né? Melhorou. Beleza? Observação. Eu comecei esse capítulo lá em cima, ó, dando uma ideia para vocês. Vou voltar lá. Eu contei um pouquinho da história aqui, ó, nesse quadrinho, né? Quando, né, o 1820, tem gente que fala que foi em 1819, porque historicamente ele parece que fala que ele fez a experimentação em 1819, mas ele divulgou em 1820, aí tem uns caras que falam que não, que foi descoberto em 1819, tem outros que falam que em 1820. Fica com 1820. Aí o Arago, né, ele vai de férias, né, rodar, vai descobrir a respeito dessa descoberta, descobrir a respeito da descoberta é boa, né? Ele vai se inteirar a respeito dessa descoberta do Worsted e vai trazer até a Academia Francesa, né, o fenômeno, vai fazer a apresentação dele, né, e quem estava lá assistindo, né, Biot e Savart, né, eles vão interpretar isso daí, tentar dizer que, né, quando passa a corrente elétrica, o material se magnetiza, né? Quando passa a corrente, de alguma forma, o material se magnetiza. O fio de cobre, por exemplo, quando passa a corrente, ele fica magnético. E aí ele interage com a bússola, tá? E Ampère, não. Ampère fica na dele, vai para casa dele, né? E, né, como eu disse para vocês, né? Poucos dias depois, né? Algumas semanas depois, ele volta com a ideia dele, né? Ele vai dizer que, na verdade, né, se deve, né, ao fato de que correntes elétricas
interagem, né, magneticamente. Ou seja, a natureza da interação magnética é devido a correntes elétricas. Então, aqui, essa é a experiência, historicamente, essa é a experiência que o Ampère fez. Tá aqui. Essa é a experiência que o Ampère fez. Ele pegou, né, fios paralelos, tá? Antiparalelos, e viu que correntes elétricas interagiam magneticamente. E aí ele tem a seguinte sacada, olha só, né? Isso lá em 1820. Qual é a sacada? Se você tem interação magnética de ímãs, né, um material, por exemplo, a ferrita, lá a que eu contei para vocês, lá da magnetita, né, que é o óxido de ferro, 3 vezes 2, óxido de ferro 3, né? O estado de oxidação do ferro na magnetita é 3 mais, né? Ele precisa ser chamado óxido de ferro 3. Então, a interação magnética entre essas pedras, né, ele falou assim, bom, mas é corrente elétrica que é responsável pelas interações magnéticas. Então ele pensa que nesses materiais, nesses ímãs, né, tem correntes elétricas. Essa é a sacada dele. Ele falou assim, bom, então deve existir pequenas correntes elétricas nos materiais. Olha só, nós estamos aí, ó, praticamente, olha só, 70 anos, 1897, 1897, o Thomson vai descobrir elétron, né? Então, é uma sacada muito grande dele, muito, muito forte isso aí, né? Muito impressionante também, na minha opinião, né? Então, essa é a ideia do Ampère, né? O Ampère, então, diz que, né, que a natureza das interações magnéticas, né, estava associado, né, está, Ampère que diz, né, como eu coloquei aqui, né, autor aqui, deixa eu, está associada a correntes elétricas, né, e, né, por extensão, né, ímãs, né, naturais, possuem, então, pequenas correntes elétricas. De fato, tem, né? O elétron orbitando, né? Mesmo no modelo atômico do Bohr, né? Que é um núcleo, né? Um centro, uma órbita esférica. Em mecânica a gente diz o seguinte: se a força for central, a órbita não pode ser nunca esférica, tá? A órbita vai ser sempre elíptica se a força for central. No caso do modelo atômico do Bohr, né? Ele admite, já vai contra a mecânica, diz assim, ó, órbitas circulares, tem como, tá? Então, órbitas circulares, né? E o próprio movimento do elétron, né? Ele tem carga elétrica, né? Então você pode pensar que a órbita dele circular é uma espira de corrente elétrica. Isso no modelo atômico do Bohr, então a gente vai daqui a pouco falar disso também. Vamos falar sobre o magneton de Bohr, tá? Que é com esse modelo. Então, Ampère foi um cara muito à frente do seu tempo, assim, né? Muito bom também de serviço, como a gente diria, né? E a outra observação importante, né? E aí eu vou até escrever isso aqui, se vocês me permitem, tá? Né? Deixa eu um pouquinho para cá. Então eu tenho essa observação.
E a outra observação é a própria definição, né? Então, a gente tem aqui uma definição operacional. Por que que é operacional? Porque é uma forma, a gente vai definir o que é o ampere, a unidade de corrente elétrica, através de uma experiência, tá? Então, tem uma operação, uma experiência que eu faço, que eu consigo definir a corrente elétrica. Então, aqui tem a definição operacional da unidade. Né? Vou repetir aqui, da unidade, né, do ampere, né, que é a unidade de medida de corrente elétrica, o A. Qual que é essa definição? Só um minutinho, deixa eu escrever ela aqui. Né? Então, o que que é? 1 ampere né? O que que é 1 ampere? 1 ampere, que é o que a gente já tinha feito antes lá, é 1 coulomb por segundo. Né? Então, se eu defino operacionalmente o que é o ampere, eu de quebra tenho também uma definição operacional para quem? Para a unidade de carga elétrica, o coulomb. Né? Ela é o quê? 1 ampere é a corrente. É definição, tá? Definição. O que que é definição? Deixa eu explicar isso. Definição é algo que a gente faz. Por quê? Por que que a gente faz desse jeito? Ah, porque eu quero. Na verdade, assim, né? Eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu posso definir do jeito que eu quiser, tá? Mas de forma, né, técnica, o que que é uma definição? Definição é uma forma que vai tornar as coisas de uma certa maneira mais simples, mais elegante, mais universal. Todo mundo pode fazer, né? Que não vai ter problema repetir, né? Então, uma definição é algo que é conveniente fazer dessa maneira, tá? Mas fica livre para fazer de outra forma, vai ficar o seu sistema de unidades, tá? Então, uma definição é isso. Eu defino. Então, é uma corrente elétrica, tá? Que quando percorre dois condutores paralelos, como a gente fez aqui, né? Dois condutores retilíneos, né? No vácuo, porque é 1 e 0, e separados, que deu horrível, por uma distância de 1 metro. A força de atração ou repulsão entre esses dois condutores, a força magnética, né, é de, né, então produz, vou escrever bonitinho, produz, né, 1 ampere é a corrente que, quando percorre dois condutores paralelos no vácuo separados por uma distância de 1 metro, produz uma força sobre cada um dos condutores, porque cada um, né, é igual nos dois lados, de exatamente, tá? 2 vezes 10 a menos 7 newtons. Hum,
Então, peraí, né? Então, qual que é a força F12? Vamos pegar aqui, ó. Elas são iguais. Então, é M0, I1 e 2, L, 2πs. Faltou eu escrever aqui. Por unidade de comprimento. Unidade de comprimento é 1 metro. Qual é a unidade de comprimento? 1 metro. Então, ó, então a força de interação entre eles é I0, I1, I2, né? L sobre 2πs. Então, força por unidade de comprimento. Então, vou passar o L dividindo. Quanto que tem que ser? 2 vezes 10 a menos 7. Igual a M0 e 1. Quanto que é a corrente? A corrente que eu quero é 1 ampere, 1 ampere, e 2, e 1, e 2. Dividido por 2 πs. Qual que é a separação entre os dois condutores? 1. Quando a gente faz isso, 2π vezes 2, vezes 10 a menos 7, a gente tira aqui, M0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7. Vou colocar aqui as unidades, Tesla, metro, ampere. Olha aí, viu? Da onde que veio a minha constante de proporcionalidade? Da minha definição. Aí, por extensão, você pode falar assim, mas se eu tivesse definido o metro diferente também, né? O metro que está lá no Museu do Louvre, na França. Ah, é uma barra tal, não sei o que lá, papapá, desse tamanho. Se o camarada tivesse definido um metro diferente, aí mudaria a constante de proporcionalidade de novo. Né? Então, tudo as constantes de proporcionalidade elas são muito, né, de acordo com a forma como a gente definiu. Tem algumas grandezas que são mais, a princípio, parecem ser mais fundamentais, tá? Mas isso precisa entender um pouco mais de quântica. Por exemplo, constante de Planck, tá? Então, os caras têm tentado escrever em função dessas grandezas que são, parece que, mais fundamentais, que não dependem da definição que a gente dá, tá? Enfim. Então, então essa é a minha observação. Joia? Primeira parte da aula, tá dada. O que vem agora? Então, vamos voltar lá no nosso roteiro. Então, isso daqui fecha a nossa primeira parte. Então, Biot-Savart, fechei. Agora, o nosso próximo passo é Ampère, que é o Gauss do magnetismo. O que é Ampère ali? É lei. Nós estamos falando Ampère o tempo todo. Que Ampère é esse aqui? É a lei de Ampère. Lei de Ampère é o seguinte, vai salvar a gente em muitos casos. O que vocês estão vendo aqui, para calcular o campo magnético, eu só tenho uma alternativa até agora, que é quem? Biot-Savart, que é a força bruta da brincadeira aqui. Ó. É fazer uma integral pesada. Tem aqui ó, um produto vetorial dentro da integral. Então, agora vamos tentar ajudar de uma forma elegante esse cálculo. Ampère vai mostrar para a gente, a lei de Ampère vai mostrar para a gente que quando tem simetrias, coisa fica tranquila, fica mais fácil de fazer, tá? Então, lei de Ampère é o Gauss do magnetismo. É o Gauss do magnetismo. Vou até colocar aqui, ó.
Aqui eu vou forçar um pouquinho a barra, tá? Vocês vão ver. Por quê? Porque o livro de vocês, ele simplesmente joga. O livro de Halley, Zemansky, o Seu Way, qualquer livro, o Moisés, ele joga, tá? Moisés não. Mas ele joga a lei de Ampère. Eu quero, né, deduzir, né, aqui com a gente para ela ficar mais, né, para a gente entender melhor isso daí. Só que para entender isso, eu preciso de um pouquinho de matemática. Não vou ter que integrar, claro, né? Mas se integrar é simples. Mas o que eu vou forçar, a minha forçação de barra aqui, é com relação a mudar o sistema de coordenadas que a gente está acostumado. A gente está acostumado a fazer, representar um ponto no espaço em coordenadas cartesianas, mas existem outras formas de fazer isso, tá? E dada a simetria do fio, né, a gente já falou isso, né, um fio transportando corrente, o campo magnético em volta dele é circular, não é isso? Então, se a gente for pensar, né, o fio, a gente, com o campo magnético, a gente pensa em quê? A gente consegue enxergar o quê? Um cilindro. Então, é mais apropriado para a gente descrever o nosso espaço, não em coordenadas cartesianas, mas em coordenadas cilíndricas, tá? E aí, quando a gente faz isso, sai a lei de Ampère, tá? Vamos devagar. Então, primeira coisa, vamos pensar assim, ó, né? Vamos pensar que aqui eu tenho, então, vou até, né, pegar um pouquinho para cima. Pensar que eu tenho aqui um fio, ele tem uma corrente está saindo do plano, tá? Então, a corrente está aqui. Então, se eu olhar para as linhas de campo magnético agora, elas vão estar circulando, então, ao redor, né, desse fio, no sentido anti-horário. Deixa eu tentar fazer esses círculos aqui com... Então, será que eu não consigo mexer na linha? Tudo bem. Então, aqui eu tenho as linhas de campo magnético. Só desenhei duas, né? E aí ela está circulando aqui o meu fio, né? Então, isso aqui é a minha, né, regra da mão direita. Beleza, tá? Eu quero que você faça a seguinte coisa. Vamos pegar um cara aqui, oval. Vamos pegar aqui uma linha, tá torta. Aí, melhorou. Vou pegar uma linha aqui imaginária. Então, vou pegar aqui uma linhazinha, né, imaginária. Tá? Ao redor aqui. E ela tá centrada. Ela tem um raio S. Pode chamar de R. Vou chamar de S porque eu estou chamando desde lá dos outros exemplos que eu dei. Então, essa é uma linha imaginária aqui em cinza e ela tem raio S. Eu quero fazer que conta? Eu quero fazer essa integral aqui, ó. Quero fazer a conta do produto escalar do B pelo DL, pelo um comprimento desse cara, dessa linha. Na linha inteira, ou seja, um perímetro fechado. O Gauss, lembra que o Gauss era uma integral sobre superfície fechada? Aqui é uma integral sobre uma linha fechada, ou seja, tem um perímetro, né? Fechado, não é uma linha solta, aberta.
uma linha fechada. Aqui no exemplo tem simetria circular, né? E é um produto escalar, tá? Beleza? Então vamos pensar o seguinte: como é que é o produto, como é que é essa conta aqui? Então essa aqui vai ser integral, né? Sobre a linha inteira de B módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes, agora é produto escalar, cosseno do ângulo entre eles. Então, eu preciso saber dois vetores aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, um ponto qualquer aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar um pedacinho, esse cara aqui é um TL dele, né? Dessa meu circuito. Eu quero um vetor. Vamos pensar, vamos colocar esse camarada, definir ele como no sentido, né, anti-horário. Então, esse é o meu vetorzinho DL. Então, quando eu estou pegando ele aqui, ele está nessa direção. Quando eu pego ele aqui, meu DL está aqui. Quando eu pego um outro pedacinho da minha linha imaginária, DL vai, outro pedacinho aqui. Está circulando, não é isso? E o campo magnético nesses pontos? Ué, nesses pontos, o B está na mesma direção, ele também vai circulando, né? Então, em todos os pontos em que eu tiver DL, o ângulo entre esses caras vai ser sempre zero. Qualquer ponto da minha linha. Então, cosseno de zero é 1. Ah, que legal. Preciso fazer o produto escalar, preciso. Então, a integral sobre a linha de B dl. Agora, quem que é B? Ué, calculamos B de um fio conduzindo corrente, a gente acabamos de fazer aqui, ó, M0 I sobre 2PS. Uhum. Então, vai ser integral sobre toda a linha imaginária de M0 I sobre 2 I S. Esse é o meu B dl. Agora, M0 é constante. I é é a corrente que está passando no fio, constante. Para diferentes DLs, o S muda? Não, é uma circunferência. Então, todo mundo que está aqui, constante. Ah, então, se é constante, pode sair para 4, né? Então, se é constante, então deixa eu voltar para aqui. Então, é integral de B escalar dl vai ser igual a M0 I sobre 2 π S integral soma, né, de todos os pedacinhos que eu piquei meu fio. Qual que é a soma de todos os pedacinhos? É o todo o perímetro. Qual que é o perímetro da circunferência? 2πs. Esse cara aqui é M0I sobre 2πs vezes 2πs. Cortou? Cortou. A gente tem então que, olha que coisa interessante, a integral de linha, é assim que se chama. Eu estou integrando sobre uma linha, dl. Por isso que alguns caras chamam de L, né? Simplesmente é igual a M0 I. Sei a lei de Ampère? Quase. Não estou deduzindo, não. Estou mostrando para vocês que tem um resultado interessante essa integral. Né? Primeira observação importante que a gente pode ver aqui é o seguinte. Não, essa integral, olha só, ela depende do raio da circunferência? Então, depende da circunferência? Se eu pegasse uma circunferência pertinho do fio, ou uma circunferência muito longe do fio, ia mudar alguma coisa? Não.
não depende da circunferência, né? Então, aqui, ó, né? Não, super importante, depende da circunferência imaginária, né? Vamos colocar assim, não depende de S primeiro. Ou seja, não depende da circunferência que eu escolho. Isso é interessante, né? Então, a minha pergunta aqui seria, né? Se ao invés de eu ter escolhido ao redor do fio, né? Uma circunferência certinha, mas se eu tivesse escolhido isso, ó, se o meu problema fosse desenhado assim, corrente, fio, saindo, e agora a minha circunferência fosse algo assim, não fosse uma circunferência, mas a minha linha imaginária, fosse isso. E agora? E agora? E agora, José? Para isso, né, eu preciso, para melhorar isso daí, eu preciso de mudança de coordenadas, né? Vamos usar coordenadas cilíndricas. Mas eu vou fazer uma lembrada. Agora que eu digo que, vamos talvez forçar a barra, né? O que são, então, aqui, ó? Vamos escrever o problema. Tá? Então, eu tenho aqui um auxílio, que é um. Vamos ver se eu. Nossa Senhora. Então, para ajudar a gente, tem. Vou colocar aqui, ó. É o que a gente costuma colocar. Então, esse cara. X, um Y e o Z. Vou pegar um ponto qualquer aqui, né? Pegar um ponto aqui no espaço. Ele não gosta que eu. Um ponto aqui que a gente costuma usar, um ponto P. Quais são as coordenadas cartesianas dele? Peraí. Então, pego esse ponto, né? Eu tenho que projetar ele, né? Vou projetar ele no plano XY. Aqui. E aí eu projeto ele agora. Então, esse cara aqui é a coordenada YT. Vamos ver se eu acerto. Não, foi muito em cima. Esse cara aqui é a coordenada XP. E a projeção dele aqui é o meu Z do ponto P. Conseguem enxergar? Espero que sim.
Cadê coordenadas? Quem que são as minhas coordenadas cilíndricas? Então, eu vou usar, primeiro, eu vou pegar distância do eixo Z. Então, é um cilindro. Então, o cilindro meu, tem que pensar, ele vai ser construído ao redor do eixo Z. Tá? Joia? Então, eu vou pegar. Então, o cilindro ele vai ter diferentes raios. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse cara daqui até aqui. Esse cara é o raio, ou S. Né? Ele vai ter uma altura. Então, esse cara aqui, que corresponde ao mesmo cara que daqui, é igual. Né? Esse cara aqui é o Z. E eu preciso rodar pelo cilindro. Então, eu preciso de um ângulo, né, ao redor do eixo Z, porque o cilindro é construído ao redor do eixo Z. Então, eu vou usar aqui o ângulo φ. Então, em coordenadas cilíndricas, eu tenho as três coordenadas, ficaram no espaço tridimensional, vão ser S, Z e φ, tá? Então, eu marco a posição desses caras dessa forma. Então, vamos escrever, olha só como é que fica fácil o meu campo magnético. Se eu coloco a corrente ao longo do eixo, né? Se eu penso aqui que a corrente, que eu tenho um fio ao longo do eixo Z, regra da mão direita, né? Regra da mão direita, o campo magnético vai estar circulando esse cara, né? Então, o campo magnético circula. Quem é a coordenada que roda? Φ. Então, o meu B, né? Ele vai ser μ0 I sobre 2π é o S, é a distância do fio ao longo do eixo Z até o ponto, né? S, 2πs, né? Só que vai estar na direção φ, o φ já circula. Φ chapéu circulou. Aí agora, né? Eu preciso, para fazer essa continha aqui, preciso também do dl, né? Então, meu B está aqui, aqui. Agora eu preciso também do meu DL. O DL é mais complicadinho da gente, precisa um pouco de matemática. Eu simplesmente, aí sim, eu vou jogar ele aqui, tá? Todo livro de cálculo, todo livro de matemática tem, GA tem, né? DS na direção S, chapéu, mais S, dφ na direção φ, ou seja, circulando, mais dz na direção Z. Então, as direções que eu tenho aqui é S, φ e Z, que são as coordenadas. É S, φ e Z. Então, está aqui o meu DL em coordenadas. Então, agora eu vou fazer a continha, né? A continha. E aí, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu pegar um circuito mais bonitinho. Então, tá aqui um circuitinho. Posso colocar em qualquer lugar que for. Puxar isso um pouquinho para cá, para ajudar no desenho em si. Então, vou colocar o sisteminha meu de coordenadas nele aqui. Né? O Z está saindo. Está aqui, né? Minha corrente está aqui.
Joia? E eu quero fazer, né, aquela continha ali em cima. Então, o que que eu fiz, né? Então, eu vou pegar e vou picar pequenos DLs. A ideia não é essa? Vou picar ele. Eu quero picar ele para você ver. E o último pedacinho ali, né? Então, né? Vamos lá. Então, integral. Eita, vamos deixar esse cara aqui. Então, vamos lá. Então, a integral de B escalar dl vai ser igual. Vou colocar aqui. Integral. Quem que é B? Mi0 I sobre 2 pi S Φ. Chapéu. Quem que é o DL? DS S chapéu. Faltou aqui o meu pontinho de produto escalar. Mais S de Φ chapéu. Mais DZ Z chapéu. Fechou. Esse cara aqui agora, vamos olhar. Então, como é que é o produto escalar, né, da soma? Tem que fazer distributivo. Então, como é que vai ficar? Então, vou ter mi0 i sobre 2ps φ chapéu escalar com ds s chapéu. Quando a gente fizer o produto escalar, então vai ter módulo do primeiro vetor, φ, 1. Módulo do segundo vetor, s, chapéu 1 também. Cosseno do ângulo entre eles. Φ e s são vetores ortogonais, como x chapéu, y chapéu, z chapéu. Qual é o ângulo entre eles? 90 graus. Π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, zero. Então, esse camarada que está aqui, porque eles são ortogonais, dá zero produto escalar. Agora, φ com φ. Φ com φ, ué, qual que é o produto escalar de um vetor com ele mesmo? Módulo dele, 1. Módulo do segundo, 1. Vezes cosseno entre eles. Qual que é o ângulo entre eles? Zero. Cosseno de zero, 1. Eita, então esse cara aqui vai dar, produto escalar desse cara aqui vai dar 1. E o outro? Agora a mesma coisa. O φ é ortogonal com z. Aqui de novo vai dar zero. O único termo que sobra aqui é mi0i sobre 2πs s de φ. Então, o único cara que vai sobrar aqui agora é... Então, integral de mi0 i sobre 2π s vai sobrar só s de φ. Agora não faz mais sentido de circular, né? Porque só é uma soma em φ. Então, olha lá. Agora, S cancela com S. Mi0 i sobre 2π é constante, não é isso? Vai ser mi0 i sobre 2π integral de d φ. Preciso saber dos limites de integração. Então, quem que são os meus ângulos de integração? Eu estou circulando o eixo. Quando a gente está saindo aqui, eu estou circulando o meu circuito aqui em volta dele. Então, né, o meu φ é esse cara que está aqui, ó, né? Vamos pegar um elementozinho qualquer aqui, ó. Né? Então, meu φ é esse cara. Então, quanto que vale o φ para os dois? Primeiro pedacinho está aqui. Esse cara que está aqui, φ é igual a zero.
Aí vou dando a volta, fui vou aumentando, vou aumentando. Quando o fiz, chega no último pedacinho. Quem que é o último pedacinho? Quanto que vale φ aqui? Deu uma volta completa. Vale 2π. Tem que enxergar quem que são os pedacinhos. Então, isso aqui é uma integral de 0 até 2π. Deixa eu tentar tirar esse cara daqui. Será que eu consigo? Não, não consigo mais. E agora? Semi0 i sobre 2π. Integral de dφ. Π. De 0 a 2π. 2π. Cancelou. Cancelou. I0. I. E depende se é circunferência? Não. Coisa mais boba possível. Se eu tivesse desenhado aquela primeira que eu desenhei lá, estava valendo ainda. Porque não depende da forma, depende só do ângulo. Porque os outros componentes, se está aumentando S, se está indo para frente ou para trás, não importa, dada a natureza do meu problema. Por quê? Os produtos escalares aqui, ó, em S e Z, dão zero. Só depende de φ, da componente circular, do ângulo. Então, aqui, a gente chega, então, à conclusão que realmente, né, não, vou colocar em vermelho, da mesma maneira lá em azul. Então, não depende do circuito. Né? Do circuito que eu digo, né? Da linha. Vamos colocar da linha. De integração sobre a qual eu estou integrando. Né? Então, Hugo, isso é lei de Ampère. Não, tá quase ainda. Diminuir, né? Muito legal. Vamos fazer uma experiência agora? E se, tem 10 minutinhos, acho que eu consigo. E se, né, a linha, né, se a corrente estiver fora do perímetro de integração. Como assim? Como assim? Como assim? Sim, ó. Vou colocar aqui, ó, meu circuitinho. E aí, a corrente está aqui. Minha linha de integração tá lá. Tá fora, tá vendo? Vou colocar ele aqui mais pertinho. E aí? E agora? Como é que fica? Integral de B escalar dl. A mesma coisa. Vou substituir o B em coordenadas cilíndricas, vou substituir o dl em coordenadas cilíndricas e vai sobrar o quê? Vai sobrar ali o quê? O que que sobrou? μ0i sobre 2π dφ, integral de dφ. Então vai ter μ0 i sobre 2π integral de
dφ. Vamos picar o nosso cara? Picar ele para a gente conseguir enxergar os limites de integração. Quer começar por onde? Onde que vai ser o nosso primeiro pedacinho? Vamos pegar o nosso primeiro pedacinho. Pode ser esse carinha. Esse é o nosso primeiro DR. Quanto que é o φ dele? Vai vir aqui. Eu não consegui. Espero que vocês entendam. Esse cara aqui tá torto, coisa feia. Então você tem esse. Esse é o primeiro φ. Aí vamos lá. Então vamos indo, diferentes, né? Diferentes fis aqui. Pega esse cara, diferentes pedacinhos. Ah, chega uma hora aqui que você tá aqui, ó. Né? Nesse cara. Cadê o fio dele? Nossa Senhora. Torteira. Né? Tem um fio dele aqui. Certo? Aí vai indo. Chegou no último. Qual que é o último? Esse último pedacinho aqui. Quem que é o fio dele? Esse cara de novo. O fio vermelhinho do primeiro é igual ao fio do segundo. São iguais. Então, né? Aqui vai de φ a φ. Por que escrevi só φ? Porque agora vai ser integral, né? Vamos chamar esse cara aqui de linha, de φ1 até φ2, que é igual a φ. São iguais, né? Então, a integral desse cara aqui vai dar μ0 i sobre 2π, integral de φ', de φ', de φ1 até φ2. Esse cara aqui é μ0 i sobre 2π, φ2 menos φ1, mais φ2 é igual ao φ1 do primeiro. Então, quanto que vai dar esse camarada que está aqui? Zero. Quando eu coloco o camarada para fora, integral dá zero. De forma mais genérica possível. Portanto, se o fio estiver dentro da linha imaginária de integração, quanto que dá de resultado? Zero i. Se estiver fora, quanto que dá o resultado? Zero. Então, a lei de Ampère diz para mim que a integral de B escalar dl, integral de linha fechada, é igual a μ0 i. Mais que i, que está lá dentro. Como é que era Gauss? Integral
de E escalar dA era igual a carga interna vezes constante. Muito parecido, ó. Integral sobre linha, não é a área, não é a superfície, fechada, de B escalar dl, então integral de perímetro é igual a corrente interna, que está trespassando, vamos supor aqui, ó, eu tenho uma linha delimitada pela folha, né, perímetro da folha. Então, a corrente que está trespassando, está passando por ela, né, trespassando por ela, joia, é a corrente interna. Se estiver fora, não dá nada. Se você fizer essa integral, vai dar zero. Então, isso daqui, né, é a minha Gauss do magnetismo. Tá, então, olha só. Então, a próxima aula, amanhã, que eu vou fazer é isso. Vou mostrar para vocês, né? Que, primeiro, está faltando uma coisa. Aqui era a carga interna total líquida. Total líquida. Se tinha carga positiva ou negativa, né? Somava positivo com negativo, beleza. Aqui também vai ser corrente total líquida. Se a corrente estiver saindo ou se a corrente estiver entrando, né? Se eu disser que positivo é para fora, vai ter uma corrente negativa para dentro. E a gente vai definir isso e vou fazer exemplos, vou mostrar para vocês como que dá simples, dá um resultado simples. Né? Quando tem simetria, as coisas vão ficar muito mais simples para a gente fazer. Beleza? Então, obrigado. Terminei cravado, né? Hoje. Não acredito que não tenha corrido, né? Foi tranquilo. Mas era exatamente isso que eu tinha planejado para hoje, apesar de ter começado um pouco mais tarde. Obrigado, então, pela paciência e boa noite, até amanhã. Tchau, Hugo. Boa noite, até amanhã. Obrigado, Aline. Até você também.